pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Isaías capítulo 1, versículos do 16 ao 18, para você acompanhar na sua Bíblia conosco. Vai pegando aí na sua Bíblia, Isaías capítulo 1, versículos do 16 ao 18. Quero colocar aqui já à sua disposição o que nos diz a palavra de Deus. Encontrou? Lavai-vos, limpai-vos, tirai da minha vista as injustiças que praticais. Parai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Buscai o que é correto, defendei o direito do oprimido, fazei justiça para o órfão, defendei a causa da viúva. Depois, vinde, podemos discutir, diz o Senhor. Se vossos pecados forem vermelhos como escarlate, ficarão brancos como a neve. Se vermelhos como a púrpura, ficarão iguais à lã. Vou até continuar um pouquinho mais. Se quiserdes obedecer, continuareis comendo as coisas boas do país. Se não quiserdes, porém, e me irritardes, vós é que sereis comido pela espada. Assim falou a boca do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor nos chama a nos libertar. A nos libertarmos dos nossos pecados, principalmente, para que, libertos do mal que nós fazemos, possamos ser libertos do mal que vem contra nós. Que tem o mal que a gente faz e tem o mal que nos persegue. O mal que nós fazemos se chama pecado. E o mal que nos persegue se chama Satanás, o inimigo de Deus. O mal que nos persegue também se chama consequências dos erros que cometemos. E eu estou falando aqui, são coisas distintas. Não confunda Satanás, que é um ser, é um ente com inteligência, com vontade própria. Não confunda esse inimigo letal, diabólico, inimigo de Deus e nosso, com as consequências dos erros que nós cometemos, que também nos perseguem, mas são duas coisas completamente diferentes. E quando nós nos arrependemos e rompemos com o pecado, o Senhor freia, o Senhor barra, o Senhor impede o mal que vinha contra nós. É o que essa palavra está nos falando. Lavai-vos, limpai-vos, tire de diante dos meus olhos, porque tudo está na presença de Deus, gente. Mesmo quando nós não entramos na presença do Senhor com o coração, nós estamos debaixo dos olhos de Deus, porque o Senhor tudo sabe, o Senhor tudo vê, não tem pecado escondido que Deus não conheça. E aí ele diz: tire diante dos meus olhos, tirai da minha vista as injustiças que praticais. Como que a gente tira das vistas de Deus a injustiça que a gente pratica? Para com elas. Para com essa vingança. Para com essa perseguição contra o outro. Mesmo que você diga que você tem razão, que a pessoa te deu motivos para você persegui-la, mas enquanto você a persegue, o demônio persegue você. Olha, se você está perseguindo alguém, avalie o que aconteceu com a sua vida desde que você começou a persegui-la. Toda a amargura que você está carregando, o ódio, um rancor. Aí você tem momentos de euforia, mas a sua alegria acabou. Parece que você está de mal com a vida, as coisas zedaram para você.
E nessa hora a gente põe a culpa no outro, a gente diz, foi o que essa pessoa fez comigo que tornou a minha vida assim. Não, não foi. O que ela fez foi mal, o que ela fez te prejudicou, mas foi quando você tomou a decisão de persegui-la que esse azedume entrou na sua alma. Para com isso. Sabe, a gente destrói coisas belíssimas por causa do nosso orgulho. Teve muita família que rachou ao meio. Teve muito casamento de verdade, casamento viável, casamento legítimo, que foi destruído. Não foi por causa de coisas grandes, de graves, como é um adultério. Não foi por causa disso. Foi por causa do orgulho de um e o orgulho do outro. A pessoa não para com essa bobeira, fica medindo forças o tempo inteiro. Ele é quem tem que vir a mim para me pedir perdão. Ela é quem tem que vir a mim para me pedir perdão. Eu estou cansado de dar o primeiro passo, eu estou cansado de ceder. E nessa de eu estou cansado de ceder, a gente destrói um verdadeiro tesouro do qual nós vamos irremediavelmente nos arrepender. Sabe o que Deus está dizendo? Para com isso. Saia dessa dinâmica diabólica. E diz aqui, parai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Esses dias eu estava conversando com um amigo, não é pessoa de igreja, não, mas é uma pessoa muito querida para mim. E ele contando sobre as ideias que essas pessoas têm para dar golpe nos outros. Que ele quase caiu num golpe, aí me contou o golpe que ele quase tomou, estava tudo certo. Aí me contou um outro golpe, que eu nem vou repetir, que é para não ensinar porcaria para as pessoas. Aí ele me falando assim, aí ele disse, Márcio, você já imaginou a inteligência dessa pessoa? Olha a capacidade que o cara teve, ele rindo, porque ele estava admirado da inteligência da pessoa. E ele disse, se esse cara colocasse a inteligência dele a serviço do que é bom, do bem, esse cara era rico. Mas não, aplica a sua mente a fazer o mal. E eu pensava, e falei para ele, eu falei, engraçado, né? Que para poder fazer o bem a pessoa custa, ela quase que tem que parir uma boa ideia. Mas para fazer o mal, vem de mão beijada, vem de graça. Aí eu pergunto a você, será que não existe uma inspiração diabólica nessas ideias maléficas que às vezes a gente tem? Será que não tem um espírito soprando, espírito do mal, soprando para nós essas ideias? Nossa, mas Deus é muito mais poderoso, né? Por que Ele não sopra para a gente as coisas boas? Sim, quando nós oramos e pedimos a Deus, Ele nos inspira, só que Ele não faz como o demônio. Porque Ele quer que nós participemos do bem. Ele quer que a gente também aprenda a fazer o bem. Por isso diz aqui, parai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Se você faz a tarefa do seu filho, ele nunca aprende a fazer sozinho. Se você passa cola para ele na hora que ele está fazendo o dever de casa, ele vai ter que procurar alguém para passar cola para ele na hora de fazer a prova. Por isso que o bem custa tanto para a gente, porque o Senhor nos ilumina, Ele vai nos inspirando, mas Ele vai deixando que a gente se esforce, porque é nesse esforço que o bem entra dentro de nós. Buscai o que é correto, e aí, para quem não sabe o que é correto, tem uma listinha, defendei o direito da pessoa que está sendo massacrada. Aquele que não tem ninguém que o defenda, defenda a pessoa que está sendo oprimida. Às vezes ela é inocente, está sendo oprimida. Às vezes ela é culpada. Mas o que estão fazendo com ela é desproporcional. Vai além do que ela é capaz de aguentar. Às vezes além até do que o castigo que ela merecia comportava. Já passou dos limites. Pôr limite ao sofrimento do outro. Ajudar a pessoa. Então, defendei o direito do oprimido, fazer justiça para o órfão, para aquele que não tem pai nem mãe que o defenda. Defendei a causa da viúva, daquela que está desamparada. E se você fizer isso, versículo 18, aí sim você pode se achegar, diz o Senhor. Vinde, vamos discutir aqui a sua causa.
Quando nós fazemos isso, o Senhor diz: agora pode colocar a sua causa aos meus pés. Vamos discutir o seu assunto. E mais, tem algo que ele já adianta. Deus adianta. Que esse bem que a gente faz apaga os nossos pecados. Então, por isso, você que tem algum impedimento, que não dá para você ir ao sacramento da confissão, por causa de, às vezes, alguma situação irregular que você vive, não consegue, até por uma escolha sua, torná-la regular agora. E você fica angustiado porque você não está tendo acesso ao sacramento da confissão por um impedimento que você está vivendo. O sacramento da confissão, ele é excelente, mas ele não é o único. Ele é o mais excelente, mas ele não é o único meio pelo qual Deus nos perdoa. Diz a palavra: se os vossos pecados forem vermelhos como escarlate, ficarão brancos como a neve. A nossa igreja ensina desde o início que o arrependimento sincero traz o perdão de Deus para os nossos pecados. As chamadas lágrimas da penitência, o chamado dom das lágrimas. Diz a palavra de Deus de várias maneiras, e a igreja traduz isso de uma forma excepcional para nós, que as obras de misericórdia apagam os nossos pecados. Que você dar bons conselhos e ajudar a pessoa a sair de uma situação de desespero, de erro, para Deus e para a vida, isso apaga os nossos pecados. Não é o que a palavra está dizendo? Se os vossos pecados forem vermelhos como escarlate, ficarão brancos como a neve. Se forem vermelhos como a púrpura, ficarão iguais a lã, branquinho. Se quiser desobedecer, a tradução da Bíblia, Ave Maria, é maravilhosa. Diz assim: se quiser desobedecer, se fordes dóceis e obedientes, provareis os melhores frutos da terra. A nossa docilidade a Deus e a nossa obediência faz o melhor chegar a nós. O melhor. A gente prova dos melhores frutos, mas diz aqui: se não quiserdes, porém, sede dóceis e obedientes, e isso irrita Deus. Por quê? Porque isso faz com que a espada venha contra nós. Não é Deus quem manda a espada, não. Olha o que ele diz: vós é que sereis comidos pela espada, porque o mal vem aonde ele é chamado. E a gente chama o mal sobre a nossa vida, não é só com palavras, a gente chama sobretudo fazendo o mal. O mal que a gente faz aos outros atrai o mal contra nós. Por isso, nesse capítulo 64, o título é: tentados sim, mas vencidos não, porque não é vencido aquele que conta com a graça de Deus. Até se você abre ali, olha, na página 66 do livro, diz aqui uma verdade para nós. O Senhor assumiu Jesus assumiu todas as tentações que iriam sufocar, esmagar e arrastar a sua alma para o inferno. E ele fez isso a fim de dar a você a vitória dele. Fomos tentados de verdade, mas em Cristo vencemos o demônio. Porque quando Jesus o enfrentou naqueles 40 dias de penitência no deserto, Jesus ali, Deus, mas também ser humano, foi um ser humano que enfrentou o demônio e o venceu. E ali a humanidade, amparada pela graça de Deus, conduzida pelo Espírito Santo, venceu de verdade o demônio. Em Cristo nós vencemos o demônio e podemos continuar vencendo. Então repita comigo, proclame esta verdade: em Cristo, nós vencemos o demônio. Nós vencemos o demônio. Meu querido, em Cristo nós vencemos o demônio. E quando Jesus faz isso em nosso favor. Agora, já que ele assume a nossa realidade, não é? Ele assumiu todas as tentações que iriam sufocar você, que estão sufocando você, que estão esmagando você, que estão arrastando a sua alma para baixo.
E é isso que você tem, às vezes, sentido sua vida descendo. Eu pergunto a você, e quando é que Jesus assume isso pessoalmente na minha vida? É o que nós vamos aprender aqui, nesses ensinamentos que seguem. Eu não vou destrinchando aqui, porque primeiro você tem aí o livro em suas mãos. Segundo, porque o nosso programa ele é curtinho, para a gente fazer essa meditação assim explicada, né? Então, a gente passa por esses pontos porque eles despertam a gente. Aí, no versículo abaixo, diz assim, olha, como um professor que durante a aula bate forte as mãos para que os alunos acordem e percebam o que está acontecendo, Santo Agostinho, ele brada para mim e para você, como um professor que diz, acorda! Ele diz, você aceita que Jesus foi tentado? E por que não toma posse de que ele venceu? A gente aceita que nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado no deserto. E por que a gente não toma posse da vitória dele? Por que a gente vive como um derrotado? Não é? Aqui uma pergunta que pode iluminar a muitos de nós, e eu sei que é uma pergunta que muitas pessoas já fizeram. Por que Jesus não impediu o demônio de se aproximar dele? Ele não podia, ele não tinha força para isso, ele não era Deus? Está aqui a resposta, você vai descobrir. Não convinha que ele afastasse, que existia algo a ser conquistado ali. Agora, o que acontece quando você assume esta graça de Deus na sua vida? Que graça? A promessa que o Senhor faz para nós, não é? Há uma promessa em Jeremias que diz assim, farão guerra contra ti, mas não te vencerão, porque eu, diz o Senhor, contigo estarei, eu hei de te livrar, da espada escaparás. Parece até que ele está respondendo Jeremias, né? Se você não for dócil e obediente, você será comido pela espada. Jeremias responde, olha aqui, ó, Isaías avisa, Jeremias responde, da espada escaparás e tua vida salvarás, porque eu, diz o Senhor, contigo estarei e hei de te livrar. E logo abaixo você vai ter uma oração maravilhosa, que pode ser feita todas as manhãs ou antes de qualquer situação em que nós precisemos de uma especial proteção do Senhor. Então a oração do dia de hoje, ela é uma oração de proteção poderosíssima. Agora some a tudo isso, você ao orar no dia de hoje, meditar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, Deus tem um caminho para a nossa libertação. O nosso erro é ignorar esse caminho, sabe? Há uma ideia muito comum de que o poder de Deus, inclusive tem algumas igrejas muito imaturas, algumas denominações cristãs muito imaturas, que ensina para as pessoas algo que vai frustrá-las e vai decepcioná-las. Há uma ideia de que o poder de Deus na vida do ser humano, na vida humana, deve erguer a pessoa acima das dificuldades, acima dos conflitos. Não é? Então, se você estiver debaixo da força do Espírito Santo, você não vai ser alcançado por nenhuma contrariedade nessa terra. Ô, mentira lascada. Mentira, nossa, sabe uma mentira mentirosa? Essa daqui, ó, mentira mentirosa é essa. Não importa em que denominação cristã você esteja, você vai, olha, tomar um tombo depois de dar umas 3 ou 4 piruetas no ar. Porque não foi isso que Jesus falou? Se um dia a gente falar, Senhor, eu acreditei que sendo teu, eu ia escapar ao sofrimento, ele vai dizer para você assim, eu avisei, eu disse para você, de própria boca, no mundo há vez de ter aflições. Eu falei que você teria que passar por aflições. Mas também te disse para você ter coragem, porque eu ia estar com você para que você vencesse. Eu não falei que eu ia tirar você da luta. E eu lhe digo que é justamente o contrário. O poder de Deus sempre traz um conflito, sempre traz um combate. Tanto que um dos maiores males que a gente enfrenta dentro da igreja é a desgraçada da inveja. Se você começa a ser bem-sucedido em alguma coisa, ainda que seja no serviço da limpeza da igreja,
Aí comecei a limpar os bancos, eu chego cedo, eu limpo os bancos, eu limpo o piso, eu deixo tudo bonitinho. Meu querido, isso vai trazer conflito para a sua vida, vai trazer combate. Porque vai ter alguém que não vai gostar e vai vir fazer frente a você. E muitas vezes essa pessoa que faz frente a você, por uma inveja, nem percebe as reais motivações que a fazem travar batalha contra alguém que está fazendo bem. Agora, se eu estou falando para você de uma limpeza, imagine em coisas maiores. Quando nós assumimos de verdade o que é a gente ser de Deus e para Deus, a gente começa a enfrentar conflitos nas nossas famílias, conflitos no nosso trabalho, conflitos nos nossos relacionamentos. Não foi lá só em Moisés que houve uma divisão das águas, não, sabe? As águas se dividem na nossa vida. Alguns que eram nossos amigos deixam de ser, por causa do posicionamento que você assumiu. Já perdi muitos relacionamentos na minha vida, porque o meu discurso não é só eu gosto de Jesus, eu amo Jesus, eu divulgo Jesus, não. É fazer o que nosso Senhor manda. Então sinto muito, mas você nunca vai me ver apoiar qualquer coisa que seja contra a vida. Como é que eu, que sou cristão, que trago comigo uma ordem de Deus não matar, eu vou ser a favor de aborto? Nunca, nunca, de jeito nenhum. Como é que eu vou ser a favor da promiscuidade? Como é que eu vou ser a favor de algo que a pessoa faz contra ela mesma? Ela não está fazendo nem contra os outros, é contra ela mesma, mas para a destruição dela. Mas você vai discriminar a pessoa? Não discrimino ninguém. Tenho amizade por todo tipo de gente, me relaciono com todo tipo de pessoa. Para mim vale muito o caráter da pessoa, sabe? Tem muita gente perdida, mas que tem um bom caráter. A pessoa só está perdida. Mas sinto muito. Eu amar a pessoa, respeitar a pessoa, não quer dizer validar as escolhas erradas que ela está fazendo e aplaudir as besteiras que ela faz. Então, nessa hora, as águas se dividem. Algumas pessoas vão deixar você, vão te abandonar. Então, dentro desse cenário, como é que você achou que ia ser tudo só flores, que ninguém ia ficar contra você, que agora que você é de Deus, todo mundo vai te aplaudir? Olha, é que nem um time jogando, entende? Tem a torcida que te aplaude, tem a torcida que te vaia. A hora que você se torna uma pessoa que procura ser fiel a Deus, muita gente vai vaiar você, e alguns inclusive pelas costas. Então o poder de Deus sempre traz um conflito para a nossa vida, sempre nos leva a um combate. E a gente poderia pensar, pegando assim, por exemplo, a imagem aqui de um homem que enfrentou isso na própria carne, né? Você olha, por exemplo, para São Paulo, um homem de Deus, um homem preparado, um homem que o Espírito Santo se manifestou poderosamente na vida dele. A gente poderia pensar, inclusive, quando Paulo estava indo em missão, não é? Porque nós aqui vamos sempre em missão, nós que somos missionários. Nós estamos em missão e vamos em missão, às vezes para algum lugar, para alguma cidade, vamos morar lá. Alguns de nós vamos até para fora do país. E a gente poderia achar que essa condição traria um privilégio para a nossa vida, não é? A gente poderia pensar a respeito de Paulo, que na sua viagem missionária que ele fez para Roma, que Paulo estivesse por alguma poderosa manifestação de Deus, que ele estaria livre das tempestades, que ele estaria livre dos inimigos, porque ele estava indo fazer a vontade de Deus, ele estava indo conduzido pelo Espírito Santo para levar a salvação para as pessoas, e que por isso a natureza toda ia conspirar em favor dele e que os caminhos iam se abrir para Paulo. Vai ler lá para você ver como é que foi. Mas não foi assim mesmo. A viagem de Paulo foi dura, gente. Foi longa, foi uma longa luta contra as perseguições dos judeus. Paulo foi perseguido e perseguido de morte. Foi luta contra violentos temporais. Se você lembra da parada de Paulo na ilha de Malta, depois de escapar da morte pelo naufrágio, ainda veio uma cobra e picou nele. E os nativos daquela terra disseram: esse homem é um maldito.
escapou da morte por afogamento e agora a cobra venenosíssima picou nele. E ficaram sentados esperando ele inchar e cair morto. Como Paulo não inchou e não morreu, eles queriam adorar a Paulo como um Deus, porque eles tinham tão certeza da morte dele que o mar não foi capaz de tragar esse homem. Agora a cobra também não mata. Esse homem é do céu, é de Deus, né? É o Deus. E Paulo diz a eles que não, de forma alguma. Ele não era Deus, mas ele estava com Deus. Então foi luta contra as víboras e todos os poderes da terra e do inferno. E quando Paulo foi salvo, ele não foi salvo por nenhum anjo que pegou ele pelo cocoruto, ou pela gola da túnica e tirou e colocou um lugar a salvo, não. Quando Paulo foi salvo nadando até a ilha de Malta, apoiado nos destroços do navio. E por pouco, gente, não morreu afogado. Agora vem a pergunta que muitos não gostam de fazer. Mas isso acontece com pessoas de Deus? Sim, exatamente. Isso acontece com pessoas de Deus também. Inclusive, Paulo conta que quando colocou Jesus como a vida do seu corpo, porque ele disse, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Quando Paulo colocou Jesus como a vida do seu corpo, ele teve que enfrentar uma luta tremenda, uma luta que nunca terminou. Uma provação persistente, que ele chegou a dizer, foi-me dado um anjo de Satanás que me esbofeteia. Roguei ao Senhor que o afaste de mim. Mas o Senhor me respondeu, basta-te a minha graça, porque na tua fraqueza que se manifesta a minha força. Sabe o que Deus estava respondendo? Eu não vou tirar a sua luta, eu vou te dar a força que te fará vencer. Eu te farei forte na sua fraqueza. E Paulo saiu vitorioso, mas saiu vitorioso pela força de Deus. Inclusive é uma passagem que ele diz, né? Em tudo somos atribulados. Você se identifica? Parece que às vezes em tudo a gente encontra alguma aprovação, né, gente? Não tem sossego. Em tudo somos atribulados. Porém, não vivemos angustiados. Temos tribulação, mas a gente não se angustia. Quem não entende isso perde até a paciência, porque a pessoa quer ver a gente afoito, angustiado, nervoso, por causa de tudo que está acontecendo. Márcio, olha os tempos que nós estamos vivendo, você não fica angustiado, não? A minha confiança não está nesse mundo, a minha confiança não está nesses tempos, a minha confiança não está neste ou naquele governante, a minha confiança está no nome do Senhor. A minha passagem neste mundo, ela é verdadeiramente uma passagem. Ela é passageira. O que me importa é servir a Deus, porque um dia eu estarei com Ele definitivamente. Isso eu não tenho dúvida. Então eu não vou me angustiar quando eu sei quem está comigo. E aí Paulo continuava ali nesta palavra de 2 Coríntios 4:8, ele dizia, vivemos em perplexos. A gente se choca, não é? Tem coisa que a gente ouve que a gente diz, não acredito, é de cair das pernas, né? É de cair o queixo. Paulo também, ele dizia, olha, perplexos sim, mas não desanimados. Tem coisa que chega para nós que a gente não acredita que a gente está ouvindo, mas desanimar por causa disso de jeito nenhum. Perseguidos sim, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Por isso que o capítulo de hoje, ele tem esse título, né? Tentados sim, vencidos não. Tentados sim, mas vencidos não. Que luta, hein, minha gente? Que luta, hein, Paulo? Inimigos que nos cercam de todos os lados, mas que não podem nos esmagar, porque Deus os limita. Deus os detém a certa distância. Então, se você se sente muitas vezes cercado com inimigos de todos os lados, está vendo errado não, sabe? Mas Deus põe limites ao que eles podem fazer contra você.
Às vezes você até imagina, né? Se essas pessoas fizessem contra mim isto ou aquilo, teriam acabado comigo. Como é que eles não se tocaram? Como é que eles não tiveram essa ideia? Porque o Senhor os cega para isso. Deus os segura, os impede. Não tira você da luta, mas põe limite ao mal que podem fazer a você e os mantém a certa distância. Então o caminho parece totalmente fechado, só que à medida em que nós avançamos, nós descobrimos que Deus mantém acesa a luz suficiente para nos mostrar o próximo passo. Como é que o homem vive da fé? Um passo de cada vez. Quando eu entrei na Canção Nova, eu nunca imaginei como é que seria a minha vida dentro da Canção Nova. O que eu ia fazer? Eu nunca escolhi apresentar programa de rádio, apresentar programa de televisão. Eu não escolhi os serviços que me deram, não escolhi. Eu vim. E olha, comecei a fazer coisas que nunca na minha vida eu sonhei que eu iria fazer. Algumas, inclusive, que eu detestava antes, que eu tinha dificuldade. Se você soubesse a dificuldade que eu tinha de falar, se você soubesse o sofrimento que eu vivia quando eu tinha que apresentar uma aula, quando eu era estudante. Eu lembro de eu estar num grupo de 7 pessoas e eu fazer o trabalho todo sozinho, a pesquisa toda sozinha, a redação toda sozinho. Era a época que a gente ilustrava as coisas desenhando à mão. Eu aprendi a desenhar para eu não ter que apresentar lá na frente o trabalho. Segurar a cartolina. Fiz tudo, entreguei, disse: estudam, vocês apresentam. Eu falei: e se alguém mencionar o meu nome para apresentar, eu risco o nome da pessoa do trabalho. O desespero de ter que apresentar um trabalho. Você acha que eu sonhava que eu estaria um dia na frente de uma televisão? Não. E Deus me livre, se Ele tivesse me mostrado isso lá no início, eu teria cascado fora há muito tempo. Falei: vou ser médico, que era o que eu queria. Não vou nisso, não. Só que o que Deus faz conosco? Ele nos mostra o suficiente para a gente dar o primeiro passo. O próximo passo, próximo passo, próximo passo. Uma vez nós fomos em peregrinação para o Egito, né? Até aproveito para avisar você, né? Hoje eu estou apresentando aqui Sorrindo para a Vida, aí vou depois acompanhar um grupo a partir de hoje para os santuários franciscanos. Ontem eu esqueci de dizer, algumas pessoas me perguntaram depois: Márcio, você falou que vai numa peregrinação para a Escandinávia, né? Países escandinavos. Primeiro, o que é país escandinavo? Eu não falei. Nós vamos fazer uma peregrinação pela Dinamarca, a Noruega, a Finlândia, a Suécia. Nós vamos sair no dia 9 de setembro. Essa peregrinação está aberta. A que eu vou hoje já fechou, já faz tempo, né? Mas essa, se você quiser, separe essa data de 9 de setembro para nós irmos juntos. Você pode ter certeza que vai ser uma viagem que vai mudar a sua vida. E numa das peregrinações que eu fui, nós fomos no Monte Sinai, onde Moisés recebeu ali a tábua da lei dos 10 mandamentos. Só que é muito quente o Egito, gente. Então a gente começa a subida do Monte Sinai às 1:45 da manhã. E vai caminhando sem parar até às 5:45. Esse é o tempo que a gente gasta da base da montanha até o topo da montanha. Eu nunca tinha ido, eu não sabia como é que seria. Então, como é que foi essa primeira vez que eu fui? Era lua nova. Lua nova não tem luz. Era um breu total. Ia um guia na nossa frente, um guia árabe na nossa frente, nos guiando pelo caminho com a lanterninha, e a gente ia no passo dele. A gente só sabia mais ou menos a hora que a gente ia chegar lá, a gente não tinha ideia da distância. E a gente não via por onde caminhava. A gente só conseguia enxergar até onde a lanterna iluminava. E a lanterna iluminava 2, 3 metros adiante só. Quando nós chegamos lá, às 5:45 da manhã, Fagner, que o sol começou a nascer, a gente não acreditava no tamanho da montanha que a gente tinha subido. Nós andamos 23 quilômetros, tinha sido quase 3 quilômetros de altura, era muito alto.
Aí alguns diziam assim, agora eu sei porque que eu estou resfolegando, agora eu sei porque eu quase não consegui. Não é porque às vezes a pessoa não se prepara, né? Não tem preparo físico, sofre um pouquinho. Mas quando você chega lá em cima, você olha para baixo e vê tudo que você caminhou. Aí você vê que você passou do lado de abismo. Tem gente que se soubesse o tamanho da escarpa que estava do lado, não ia, medo. Mas como só enxergou o próximo passo, subiu tranquilo, sem nenhum receio. Agora, quando descobriu que tinha passado do lado ali de um abismo, já estava lá em cima, já estava tudo certo. O problema agora era só descer. Mas para descer diz que todo santo ajuda, não é verdade? Olha, às vezes o caminho parece fechado e Deus nos mostra só o próximo passo. Porque Ele quer que você tenha coragem de ir com Ele aonde Ele quer te levar. Então São Paulo fala de um modo que parece haver um inimigo a persegui-lo ferozmente, mas ele não está só. O divino defensor está ao seu lado. Você sente isso, que parece que às vezes tem um perseguidor na sua cola? Como São Paulo tinha um que estava ali no encalço dele. Só que você não está só. O divino Senhor está ao seu lado para te proteger e para te guardar. Então, quando ele diz que nós somos abatidos, quando São Paulo diz que nós somos abatidos, gente, isso é algo muito forte. É a experiência de alguém a quem o inimigo alcançou e feriu e derrubou. Mas não foi um golpe fatal. Eu tenho certeza que você, como essa moça que testemunhou para nós, foi perseguida, foi alcançada, foi ferida, foi derrubada, mas o golpe não foi fatal. O Senhor a esperava e o Senhor a levantou, e Ele é capaz de levantar você também. Assim como São Paulo recebeu o golpe e se sentiu abatido e ele se levantou novamente, eu e você hoje, em nome de nosso Senhor, queremos nos levantar pela graça de Deus. Derrubados? Pode ser, mas não derrotados. Coloque as mãos sobre o seu peito, sobre o seu coração. Se puder, feche os seus olhos um pouquinho e entenda isso. Derrubados, mas não derrotados. O cume se encontra aqui, o pico, o alto da montanha se encontra aqui, quando a gente topa com a própria morte, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Mas a vida de Jesus, que é o Espírito Santo, vem em seu auxílio. Às vezes você está se sentindo assim como a cada dia você morresse um pouquinho fisicamente, mas o Espírito Santo vem em seu auxílio. E assim como Paulo viveu por Deus, você também por Deus há de viver. Viver por Deus, com a graça de Deus e da graça de Deus, até você completar o seu tempo nessa terra, até você completar a sua missão, porque é na dificuldade que se firma a fé, que se forma o caráter da pessoa. Então diga: vem Espírito Santo de Deus, vem sobre mim. Derrubados, até que sim, mas derrotados, não. Diga: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vou me deixar derrotar. Eu não vou me deixar derrotar. Vem Espírito Santo de Vem Deus. Espírito Santo. Nós proclamamos que Tu és o Senhor, que Tu és o sentido. Tu és maior que tudo aquilo que nos acontece. Tu és maior, Senhor. Tu és maior que as tribulações, do que as provações, do que a doença. Tu és maior que tudo, Senhor, e tudo nós podemos em Ti. É o Senhor quem nos fortalece. Não há mal que me possa vencer. Não há mal que me possa vencer, pois tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em Jesus.
posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Nenhum problema. Meus pecados poderão superar o amor de Deus. Nenhum problema. Nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Porque Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo